Fala galera, sejam bem-vindos ao canal JB Maneiro 8000. Eu sou JB e hoje estamos aqui para gravar com vocês mais um vídeo. Gente bonita, deixem eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é a parte mais importante de um vídeo no YouTube? Você poderia muito bem responder o título dele, ou o próprio conteúdo do vídeo em geral. Quem sabe até mesmo as próprias tags que você bota nele. Pois bem, todas essas respostas estão de fato corretas. Mas para mim, não chegou nem perto do que de fato é a coisa mais importante de um vídeo no YouTube. A thumbnail, que para quem não sabe, é basicamente a foto miniatura do vídeo que você vai assistir. Ela é importante pois, além dela dar uma prévia sobre o assunto do vídeo, ela é quem normalmente chama a atenção do espectador. Uma boa thumb, uma miniatura chamativa, é quem prende o seu olhar e, consequentemente, te deixa interessado no conteúdo do vídeo, fazendo com que mais pessoas venham assistir o seu canal. Fora que ela também dá uma perfeita identidade visual para o seu perfil aqui no YouTube. E afeta diretamente o algoritmo da plataforma, de acordo com a taxa de cliques que a sua thumbnail gera. As minhas primeiras thumbnails eram terríveis e eu não sabia direito como editar imagens. Eu era só uma criança / pré-adolescente que tentava fazer vídeos para a internet. Com o tempo eu comecei a melhorar mais. Tentei deixar uma boa iluminação, cores chamativas, edições de imagens melhores, entre aspas, mas eu já estava bem melhor do que antes. Mas hoje é um dia especial, pois após 4 anos de canal, eu finalmente sinto que eu consigo fazer thumbnails realmente boas e que consigam chamar a atenção. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu melhorei as minhas thumbnails do YouTube. Então, sem perder tempo, puxa a vinheta! Antes da gente começar, eu gostaria de avisar 2 coisas. Primeiro que eu não sou nenhum profissional em edição de imagem. Eu aprendi tudo que eu sei assistindo um tutorial no YouTube ou aprendendo na raça mesmo. Então se por acaso algum thumb maker famoso estiver assistindo esse vídeo, não fique bravo comigo. E segundo que hoje é o primeiro vídeo que eu irei fazer uma meta de likes para vocês. Então se esse vídeo chegar à imensa, a colossal meta de 10 likes, eu vou fazer uma parte 2 melhorando todas as thumbs da nossa série Survival de Minecraft. Dito isso, vamos começar. Eu decidi então selecionar 6 vídeos específicos que eu queria melhorar a thumb. Vídeos estes que eu acho que ficaram muito bons. Todavia, por não terem uma boa miniatura, não tiveram o sucesso que mereciam. Então vamos mudar isso. Avisando também que a última thumbnail é de um vídeo secreto que vocês ainda não viram no canal. Então assista até o final para descobrir qual é esse vídeo misterioso. Para começar, eu decidi buscar thumbnails de alguns canais grandes que tenham um conteúdo parecido com o meu. Sendo assim, as thumbnails deles podem servir de inspiração para as minhas. Mas é claro que eu vou tentar deixar tudo do meu jeito. Se vocês repararem, as minhas maiores inspirações para thumbs são dos canais JessGhost e Soulzones, que porventura são meus 2 canais favoritos do YouTube atualmente. Então é lógico que eu quero muito poder fazer miniaturas como eles. Porém agora é hora de algo importantíssimo para fazer thumbnails: tirar as fotos. Uma dica que eu dou para quando vocês forem tirar fotos para suas thumbs é deixarem uma boa iluminação ou uma iluminação que combine com a ideia de thumb que você teve. Vai por mim, isso deixa tudo muito mais profissional. Outra coisa importante é você tentar acertar o ângulo da sua foto para que ela combine com a ideia de miniatura que você teve. Para alguém que queira apenas fazer thumbnails mostrando o rosto de maneira simples, isso não é um problema. Mas para alguém como eu, que quer fazer thumbs com diferentes poses para tentar deixar o vídeo um pouco mais atrativo, isso é uma questão bem importante. Muitos desses youtubers, inclusive, eles usam estúdios profissionais para fotografia. Mas eu só tenho o meu quarto, então questões como iluminação e correção de cor
São coisas muito difíceis pra mim e muitas vezes eu tenho que depender da sorte do dia que eu tô tirando as fotos. Mas eu acho que eu consegui fazer fotos boas para essas thumbnails e com a ajuda de uma ring light eu acho que eu consegui acertar bem na iluminação. Agora, com as fotos giradas, nós podemos de fato começar a fazer nossas miniaturas. Só avisando que o programa que eu usei para editar as imagens foi o GIMP, versão 2.10.38. Por quê? Bom, porque ele é de graça, né, e eu não tenho grana para comprar o Photoshop. Então, forças pro pobre aqui. Mas mesmo assim, ele é um excelente programa e já me ajudou muito em edições de imagens e outras coisas. Dado esses recados, o primeiro vídeo da nossa lista é Five Nights at Freddy's, episódio 6, Finalmente Passei a Noite 5, especial de 10 anos. FNAF é uma franquia que está presente desde os primórdios do canal, e é uma das minhas franquias favoritas. Por sinal, esse vídeo específico foi para comemorar os 10 anos de Five Nights at Freddy's. E eu gosto muito desse vídeo, mas a thumbnail não tá nada legal. Então vamos mudar ela. Caso vocês estejam se perguntando o porquê eu não mudo as thumbs dos primeiros vídeos de FNAF, já que elas também são péssimas, é porque esses vídeos não têm a qualidade que o canal tem hoje em dia. E eu não quero chamar a atenção de vocês para vídeos ruins. Não que eu não goste deles, mas eu melhorei muito de lá pra cá. E após buscar as imagens que eu queria usar nessa thumbnail e salvar as fotos que eu tirei no meu PC, eu direto parti para o GIMP começar as edições. Uma coisa para vocês se alertarem é que o YouTube ele tem um limite do tamanho do arquivo da imagem. Se eu não me engano, não pode passar, eu acho que de 2 MB de arquivo de imagem. Então coisas como a fonte da imagem e o tamanho dela são coisas muito importantes para vocês se ligarem. Comecei colocando um fundo, aquela clássica parede do FNAF 1 com o tilezinho e tudo, e a rescalonei para que coubesse no tamanho da imagem. Após isso, eu adicionei a imagem frame da porta. Só que se vocês repararem, ela não é uma imagem transparente, ela tem todo o fundo branco. Como resolver isso? Bom, primeiro eu diminui o tamanho para que ela coubesse na imagem e usei a ferramenta da varinha mágica, na qual seleciona toda a área da imagem automaticamente. Depois disso, eu só inverti a área selecionada e deletei todo o fundo branco. Caso eu não tivesse invertido a área selecionada, eu iria ter apagado toda a porta da imagem, que justamente era a área que eu queria que ficasse. Depois de mudar a posição da imagem e aumentar ela, eu usei a ferramenta de perspectiva, que ajuda a dar a ilusão de perspectiva 3D para uma imagem. Ela não ficou tão boa, mas logo logo eu vou melhorar o uso dessa ferramenta. Eu também deixei o frame da porta um pouco mais escuro e criei uma segunda camada que ficasse entre o fundo e a porta. Fazendo isso, eu posso pintar de um jeito que não afete o fundo nem a porta. Isso é bem importante e evita que vocês errem nessa parte. Eu pintei todo o fundo preto e a nossa porta estava praticamente pronta. Após isso, eu adicionei a imagem de um policial. Por quê? Já eu conto. Contudo, ele ainda tinha o mesmo fundo branco. Então, eu o diminuí e até tentei utilizar a varinha mágica de novo. Só que, como o corpo humano tem muitas cores parecidas com o branco na nossa pele, meio que a seleção ficou tudo na mesma cor e aí ficou tudo cagado. Após então rescalonar ele de novo e espelhar a imagem para que ele olhasse para o lugar certo, eu usei então a ferramenta do laço, na qual você pode contornar a sua imagem com o laço e assim criar uma área de seleção no formato perfeito que você quer. Então é só inverter e apagar de novo. Nem sempre de primeira, mas é só você laçar as outras partes que você quer deletar ou usar a ferramenta da borracha. Assim, nosso policial está devidamente cortado. Tá, mas JB, você vai usar o policial na sua thumb e as fotos que você tirou? Apenas observe, Fitskip. Usando mais uma vez o laço, eu contornei toda a área da cabeça do policial. Assim, eu deletei e agora o corpo do nosso guardinha está livre para a gente colocar a minha cabeça no lugar da dele. E aqui estou eu. Eu conferi tudo para que ficasse perfeito, seja a iluminação ou até o ângulo que eu tô olhando. Então eu me diminuí, me lacei inteiro e recortei, deixando somente a minha cabeça. E é claro, apagando as imperfeições, né?
Me rescalonei de novo para que eu coubesse perfeitamente no corpo do segurança. Só que aí eu percebi que não conseguiria colocar o chapéu dele na minha cabeça. Como resolver isso? Eu dupliquei a imagem do segurança e em uma eu apaguei o segurança inteiro e na outra eu apaguei apenas o chapéu. Assim, eu pude mover o chapéu perfeitamente para a minha cabeça, usando somente a imagem em que o chapéu sobrou. Mas ainda tá faltando algo para esse segurança ficar perfeito. Ah, já sei! Pronto, um distintivo de segurança. Após mudar o tamanho e perspectiva do distintivo, eu comecei todo o processo de correção de cor e de iluminação do segurança. Após isso, eu adicionei uma nova camada e botei para ser uma camada de sobreposição, ao invés de uma camada normal. Assim, eu comecei a pintar toda a área atrás de mim com um preto transparente, deixando-a mais escura. O que eu fiz depois disso foi criar um grupo de imagens só para o segurança, pois assim qualquer alteração de sombra ou de cor só afetaria a mim e não o resto do fundo. Então comecei o processo de sombreamento do meu personagem, até o rosto dele eu sombreei. E depois eu adicionei uma espécie de brilho vermelho vindo da lateral. Para fazer isso, eu só botei uma camada de sobreposição chamada luz e outra chamada sombra, pintando com a determinada cor que eu queria, diminuindo a opacidade e o tamanho do pincel de vez em quando. E tava feito! Todavia, vocês realmente pensaram que eu ia adicionar essa porta à toa? Claro que não, meus amigos! Tá aqui, nosso grande Fredão, a estrela da nossa thumbnail. Alterando a posição da camada, eu pude botar ele entre o frame da porta e o escuro, e apaguei o que ficou sobressalente. Então comecei todo o processo de correção de cor e de luz, até adicionei uma sombra ao redor dele. E depois tentei fazer um negócio que nunca havia feito antes, que era pintar o olho do Fredão de vermelho, criando um novo grupo de imagens só para editar o Fredão. E o resultado ficou bem legal. O que não ficou legal foi essa aura vermelha que eu tentei adicionar, que ficou um nojo. Então eu fiz essa aura emanando da porta, então eu criei uma cópia do Fredão, que eu pintei toda de vermelho e deixei muito brilhoso. Então eu apaguei ele com a borracha para deixar o Fredão principal aparecer, criando a ilusão de luz vermelha sobre ele. Depois eu alterei mais algumas coisas de sombra e de luz no meu personagem, e aí eu coloquei a ferramenta de texto para escrever 12 AM, noite 5, o cabeçalho normal de quase todos os FNAFs. Mudei a fonte dele e criei uma segunda camada de sobreposição para colocar no fundo e deixar ele vermelho, para criar um contraste de luz vermelha e uma sombra azul, que ficou muito bonito. E depois de mais alguns retoques, a thumbnail do FNAF Episódio 6 foi disso pra isso. E meus amigos, essa miniatura que eu fiz, gostei muito dela. Ela ficou muito legal, cara. O contraste de luz do Fredão sobre mim ficou muito bacana. E eu realmente acho que eu fiz um excelente trabalho nela. E acho que meu personagem ficou combinando com o fundo. Ele ficou muito bem nessa imagem, não ficou esquisito ou nada a ver. Ficou bem encaixado. Eu dou um 9 de 10 pra ela. Realmente acho que fiz um ótimo trabalho. E o segundo vídeo da nossa lista é... Five Nights at Freddy's Episódio 7. Passei a noite 6 e foi muito fácil. Exatamente, mais um vídeo de FNAF entra nessa lista. Pelo mesmo motivo da última, eu acho que ele foi um bom vídeo e merecia muito mais atenção. O que não ajudou foi a thumbnail, que conseguiu ser até pior que a anterior. Olha isso, eu tô muito mal recortado. E eu tô dando uma cadeirada no Bonnie. Acho que é porque o meme que estava em alta na época era da cadeirada do Datena no meio do debate. E eu também fiz essa piada no meio do vídeo. Mas não importa, ficou um lixo. Não o vídeo é bom, tô falando da thumb. Então vamos melhorar esse troço, pelo amor de Deus. O primeiro passo eu esqueci de gravar. Eu esqueci. Eu sou burro! Mas em resumo, eu refiz o fundo. Só que dessa vez eu deixei uma na frente mais claro e o outro eu deixei atrás, mais escuro, para deixar com um aspecto de profundidade. Tipo fazer uma sala na frente da outra, tá ligado? Após fazer mais alguns sombreamentos, eu adicionei o nosso novo segurança que eu ia usar de corpo.
Então, de novo, eu reescalonei ele, lacei o corpo dele, inverti a seleção, deletei o fundo, corrigi as imperfeições, lacei a cara dele, deletei a cara dele, apaguei o que sobrou, dupliquei ele, e em uma eu apaguei o corpo dele e na outra eu deletei o chapéu. Adicionei outra foto minha, dessa vez uma foto feliz, me diminuí, lacei minha cara, inverti, cortei, comecei a me ajeitar para ficar tudo bonitinho. Foi nessa hora também que minhas espinhas começaram a me incomodar, então eu literalmente pintei a minha cara com a mesma cor da minha pele para tentar esconder as espinhas. E depois de criar um grupo de imagens só para mim, eu comecei todo o processo de sombreamento e de correção de cor. Dessa vez diminuindo a minha saturação e aumentando o meu brilho, pois as mãos do policial eram muito mais brancas que a do meu rosto. Então, para não ficar esquisito, eu fiz isso. Com o meu personagem pronto, era hora da gente colocar mais uma vez nosso mano Fredão, novamente corrigindo cores, sombras e luzes. Só que diferente do último, eu fiz o mesmo processo que fiz com o chapéu, que é criar uma cópia do Fredão e em uma selecionar a cabeça e apagar, e na outra selecionar o corpo e apagar. Mas por quê? Pois com a ferramenta de deformação, eu comecei a deformar a cara do Fredão, para deixá-lo com um aspecto mais triste, sabe? Se eu não fizesse isso, era capaz de eu deformar o corpo inteiro dele, ao invés da cabeça. E eu sei que tá feio, mas relaxa, isso é proposital. Pois no vídeo eu consegui passar da noite 6, que em teoria era para ser mais difícil que a noite 5, bem mais rápido do que ela. Sem falar que eu deixei ele todo torto e engraçado. Depois disso, eu adicionei meio que um confete de festa infantil. Eu então o reescalonei e diminuí a opacidade dele para ficar bonitinho. E para finalizar, eu adicionei mais uma caixa de texto, onde eu escrevi 6 da manhã. E reescalonei e deixei no canto da imagem. Então a thumbnail do Five Nights at Freddy's episódio 7 foi disso pra isso. E sinceramente, considerando a thumbnail anterior, eu diria que essa ficou pior, entre aspas, pois ainda assim ela ficou boa e 100 vezes melhor que a feiura que foi a antiga. Ainda assim, meu personagem ficou bem encaixado nela e o Fredão ficou muito engraçado com essa cara de triste, cara. Olha que coisa. E eu sinto que o confete e o 6 da manhã deram uma boa imagem sobre esse vídeo. Nesse caso, eu dou uma nota 8 de 10 para essa thumb. Não por demérito dessa thumbnail, mas sim por muito mérito da anterior. E o terceiro vídeo da nossa lista é... Fui perseguido por um bicho em uma fábrica abandonada. Poppy Playtime, capítulo 1. Saindo do FNAF agora, vamos direto para o vídeo de outra franquia que eu gosto pra caramba, Poppy Playtime. E uma curiosidade desse vídeo de Poppy Playtime, até agora é o vídeo longo mais visto do canal. Tem mais de 700 views. E eu amo esse vídeo, pois foi muito legal de gravar ele. E a thumb dele nem está tão ruim assim. Ela tá até razoável, vamos dizer assim. Mas eu acho que podemos sim deixar ela muito melhor. E quem sabe, com uma nova thumb, esse vídeo de Poppy Playtime chegue a 1k de view. Isso ia ser demais. Comecei adicionando o fundo do Poppy Playtime. E nessa edição, eu decidi fazer algo diferente. Ao invés de me colocar no corpo de outra pessoa, eu decidi que queria aparecer de corpo inteiro nessa miniatura. Mas tome cuidado, pois agora você precisa se preocupar não só com a posição e iluminação do seu rosto, mas também com a do seu corpo inteiro. Mas em geral, não muda muito. Eu me adicionei no projeto, comecei a laçar o meu corpo inteiro e de novo, inverti a seleção e me recortei. Para me dar um ar de tensão, eu decidi procurar por uma gota de água e adicionei no meu personagem, como se fosse um suor. O próximo passo, e até então o mais difícil, foi que eu decidi me adicionar com o Grab Pack, a mochila de mãos do Poppy Playtime. Então eu adicionei no projeto e a reescalonei para que coubesse no meu corpo. Só avisando que eu sei que existiam outros métodos muito mais eficientes para me adicionar com o Grab Pack nas costas, mas de novo, eu sou um amador e aprendi tudo que eu sei assistindo o tutorial ou aprendendo sozinho. Entenderam? Então a minha solução foi de novo criar uma duplicata de uma delas, deletar a mão azul em uma e na outra deletar a mão vermelha. Assim, pude criar uma boa ilusão de mim usando o Grab Pack.
Depois disso, foi o processo de sombreamento, de iluminação, correção de cor, e novamente criei um grupo de imagens para não afetar o fundo. Então, eu adicionei quem seria a estrela dessa thumb. O nosso querido Huggy Wuggy, também conhecido como Hugo Hugo ou Depois de espelhar e reescalonar ele, eu fiz uma sombra cobrindo toda a parte superior do corpo dele. Após isso, eu fiz 2 pontos vermelhos para simular pupilas. Fiz uma sombra vermelha usando os mesmos métodos mencionados anteriormente, e então eu aumentei e diminuí a escala do pincel, diminuí a opacidade e deixei o vermelho mais claro para assim criar um efeito de luz. Depois adicionei essa mesma luz vermelha no meu personagem, e então coloquei um tipo de efeito de movimento de zoom, naqueles estilo anime lá, para dar um efeito de perigo e tensão para mim. E o resultado final... eu não gostei. Sei lá, eu não acho que eu fiquei bem encaixado nessa thumb, e depois eu achei melhor criar a ilusão de movimento, mas eu não conseguiria fazer isso nessa foto. Eu até tentei deformar ela um pouco para me ajudar, mas ficou feio ainda. Eu até preferi a antiga do que essa daqui. Então o que eu fiz foi, eu tirei outra foto minha, dessa vez como se estivesse correndo do Huggy Wuggy, me recortei de novo, fiz todo o sombreamento e criei o efeito de luz vermelha na lateral. E ainda modifiquei minhas cores e meu brilho. E então a thumbnail do Poppy Playtime foi disso pra isso. Cara, eu amei essa thumbnail, cara. Eu correndo, o próprio Huggy parecendo que tá me perseguindo, o efeito de zoom pra criar tensão. Cara, eu adorei. Eu realmente me sinto bem encaixado nessa miniatura. E foi até simples de fazer. Um dia eu ainda quero aprender a colocar elementos atrás de mim de maneira profissional. Mas por enquanto, isso tá muito bom. Eu dou a mesma nota que eu dei pra primeira, 9 de 10. E o quarto vídeo da nossa lista é... invadi um parque de diversões abandonado e foi assustador. Indigo Park. Cara, que jogo maneiro, de verdade. Eu gostei muito desse jogo. Os personagens são carismáticos, o ambiente é muito legal e o terror funciona muito bem. Por sinal, o criador acabou de lançar o trailer do capítulo 2, hein? Já podem esperar um vídeo meu quando sair. Falando em vídeo, esse vídeo que eu fiz ficou muito legal, cara. E eu acho que ele merecia muito mais destaque que ele recebeu. E a miniatura dele tá até razoável. Uma curiosidade é que essa imagem do fundo é de inteligência artificial. E caso vocês estejam se perguntando por que tem um Omnitrix no meu braço, é porque no meio do vídeo fazia algumas piadas de Ben 10 por causa do relógio que a gente usa no jogo. Isso não é spoiler, é só parte da mecânica. A thumb ficou legal, mas eu acho que dá pra melhorar. O primeiro passo normalmente era a gente botar o fundo que a gente quer. Só que no caso, esse primeiro fundo de montanha-russa que vocês estão vendo era pequeno demais. E quando eu reescalonei ele perdeu completamente a qualidade da imagem. E adivinha, o segundo que eu tentei botar também era pequeno demais e perdeu toda a qualidade de imagem. Aê, não dá pra esticar. Por sorte eu achei esse terceiro aqui e deu certo. A próxima coisa que eu fiz foi adicionar a imagem do carrinho de montanha-russa. Só que, uma curiosidade, eu não achei foto nenhuma de carrinho de montanha-russa sem ninguém e de frente na internet. Então o que eu fiz foi, eu entrei no Sketchfab e pesquisei por um modelo 3D de carrinho de montanha-russa, escolhi esse aqui, feito por essa pessoa, e aí eu fiz uma captura de tela e temos a imagem do carrinho, cara. Depois de recortar, diminuir e rotacionar o carrinho, eu me adicionei. E meus amigos, que foto ridícula! Então, depois de todo o processo de me laçar e me recortar, que eu fiz em todas as thumbs desse vídeo, eu me botei dentro do carrinho. Mas como eu fiz isso? Eu usei a ferramenta da borracha e comecei a apagar todas as partes minhas que, fisicamente falando, ficariam dentro do carrinho. E de novo, eu sei que existiam métodos muito mais eficientes e profissionais para fazer isso, mas eu não sei fazer porque meu cérebro é tão liso quanto um peito de frango. Então, após criar um grupo de imagens e fazer todo o processo de correção de cor e sombreamento, eu adicionei o Rambley, que é o mascote do Indigo Park.
Fiz todo o sombreamento necessário e adicionei uma luz roxa nos olhos dele, e depois criei uma cópia dele, deixando ela mais brilhosa e contrastada. Depois eu botei a camada original dele por cima e apaguei, criando uma ilusão de brilho. A próxima coisa que eu fiz foi criar uma camada de sobreposição acima do fundo, e comecei a pintar uma aura roxa ao redor do meu carrinho, sempre aumentando a opacidade e diminuindo o tamanho do pincel, para criar o efeito de luz emanando. Depois eu adicionei a mesma imagem de zoom que adicionei no Poppy Playtime e fiz mais alguns retoques no sombreamento do meu personagem. Então a thumbnail do Indigo Park foi disso pra isso. E cara, considerando o trabalho que foi achar todos os elementos dessa thumb, eu acho que ficou bem legal. Eu queria que o efeito de mim dentro do carrinho fosse executado de uma forma melhor, mas em geral eu curti essa thumb, e ainda acho que fiquei bem encaixado nela. De fato, não tenho muito o que reclamar, só acho que poderia ter sido mais profissional, mas acho que ficou bonita e bem melhor que a anterior. Dito isso, eu dou uma nota de 8.5 de 10. Ela pra mim ficou melhor que a do FNAF Episódio 7, mas é inferior à do FNAF Episódio 6 e à do Poppy Playtime. E o quinto vídeo da nossa lista é... humilhando na Arena 1 do Clash Royale. Eu não acho que eu preciso explicar o que é Clash Royale nesse resuminho. É basicamente um dos jogos mais jogados do mundo. E o vídeo ficou bem legal. Parti pra cima e ganhei de todo mundo nessas batalhas. Só que infelizmente ele sofre do mesmo problema dos vídeos anteriores. A thumbnail fez com que o vídeo não tenha o reconhecimento que merece. E é por isso que eu disse que, pra mim, a thumbnail é a parte mais importante de um vídeo no YouTube. Eu sou a prova viva disso. Todos esses vídeos que eu mencionei, eu me dediquei muito. Eu escrevi roteiro, gravei a gameplay, fiquei horas editando. É sério, todos os brutos desses vídeos foram mais de 1 hora. Eu fiz tudo pra deixar esses vídeos legais, mas sabe o que aconteceu? Eu vacilei nas thumbs. Eu fui preguiçoso, eu fiz de qualquer jeito, e o resultado foi que o vídeo não teve o reconhecimento que merecia. Não teve o alcance que merecia, dizendo melhor. É meio triste eu falar isso, mas é verdade. Se a sua thumbnail não chamar atenção, todo o esforço que você colocou antes no seu vídeo vai passar despercebido. É claro que tudo que eu mencionei antes é importante, de fato é fundamental para que o vídeo dê certo. Não estou falando que só uma thumb boa pode salvar o seu vídeo. Porém, uma boa thumb faz o seu trabalho brilhar, mas uma péssima thumb mata o seu vídeo. Enfim, indo para a thumbnail, diferente das outras, a primeira coisa que eu fiz foi já adicionar a minha imagem e recortar o fundo dela. Depois eu fiz aquele mesmo efeito de luz que eu fiz na do Indigo Park, só que agora com um azul claro, que é basicamente a gente criar uma camada de sobreposição, pintar com a cor azul com pouca opacidade e depois, no meio pro final, pintar com um azul mais claro e com mais opacidade. Agora se liga só no que eu fiz. Eu selecionei a minha camada, cliquei em Alpha para seleção, na qual criou toda essa área selecionada. Depois eu criei uma camada normal chamada Contorno. Nessa nova camada eu cliquei em Editar, Contornar Seleção, escolhi o tamanho e pronto, eu estou perfeitamente contornado. Só avisando que nessa parte é bom vocês ficarem de olho na cor do contorno que vocês querem, no caso eu contornei em branco. Após isso eu criei uma outra camada chamada Neon, peguei a cor azul de novo e mais uma vez abri a ferramenta de contornar a seleção, aumentei o tamanho e criei um contorno azul. Depois eu puxei a camada dele para baixo da camada branca, eu tirei a seleção e fui na camada neon. Entrei em filtros, desfocar e desfoque gaussiano e aumentei o tamanho. E pronto, temos um contorno neon perfeito ao redor de mim. Olha como é que ficou, cara, que incrível! E após algumas correções, eu me reposicionei e adicionei o fundo do Clash Royale. Aumentei o brilho do fundo e adicionei a Arena 1. Rotacionei ela e adicionei aquele ícone de 1 de XP que tem no Clash Royale. Hoje no vídeo eu detonei toda a Arena 1 de primeira. E depois de mais algumas correções de cor e saturação, a thumbnail do Clash Royale foi disso pra isso. E cara, considerando todas as thumbnails que eu fiz nesse vídeo, essa foi a mais fraca, por ter sido mais simples e não exigir muito das minhas habilidades.
Mesmo assim, ela ficou linda! Eu amei esse contorno azul neon em mim. E ela ficou bem parecida com as thumbs de Clash Royale que a gente vê no YouTube normalmente. Mas levando tudo isso em consideração, eu dou um 7.5 de 10 para ela. Por conta da sua simplicidade e não exigir de muito esforço. Diferente das outras, que eu tive que me esforçar bastante até. Mas ela compensa isso sendo muito bonita e 100 vezes melhor que a anterior. E agora chegamos no momento que todos estavam esperando. Aquilo que fez você ficar até agora nesse vídeo. A thumbnail do vídeo secreto. O vídeo escondido que ainda não saiu no canal. E que pra mim foi a melhor thumb de todas que eu trabalhei. E portanto, o vídeo misterioso. O vídeo secreto. O vídeo escondido. Esse vídeo que você está assistindo agora! Aê! Eu sei que é meio anticlimático eu deixar pro final uma thumb que vocês já viram, até porque vocês estão assistindo esse vídeo, mas esse é um vídeo fazendo miniaturas melhores. Então seria uma vergonha se a própria miniatura desse vídeo fosse uma miniatura ruim. Então, por que eu não mostro como eu fiz ela pra vocês? Porque, modéstia à minha parte, eu acho que essa foi a melhor thumb que eu já fiz. Primeiramente, eu adicionei esse fundo branco, que eu achei bem bonito, tem uma pegada mais moderna. Após isso, eu me adicionei mais uma vez e refiz todo o processo mencionado em todas as outras thumbnails feitas anteriormente. Escalonar, espelhar, laçar, inverter, recortar e limpar. A minha ideia de thumb era botar meio que um antes e depois de outra miniatura. No caso, a antiga para a nova. E mostrar meio que um resultado para essa mudança. O quanto essa alteração ajudou no vídeo. Após pensar um pouco, eu decidi pegar um exemplo de antes e depois das duas thumbs do Clash Royale, na qual, para deixar muito melhor, eu usei a ferramenta de perspectiva de novo. E dessa vez ficou bem melhor que o trabalho da porta que eu tinha feito no FNAF 1. Depois disso, eu adicionei essa imagem aqui, que é tipo um cartãozinho dizendo que subiram 9.999 views. Esse é aquele famoso recurso clickbait, para deixar você pensando tipo, caraca, será que ele conseguiu chegar a 9.999 views só mudando as thumbnails? Mas é claro que uma thumb não podia ser uma thumb sem o elemento principal de todas as outras miniaturas existentes do YouTube. Uma seta vermelha apontando o que era antes para o depois. Finalizando isso, eu adicionei uma camada e fiz aquele mesmo efeito do Clash Royale, só que agora com a cor vermelha. Só que no meio do caminho eu mudei de ideia e pensei que verde seria uma cor bem melhor, pois é uma cor que representa sucesso. Então, utilizando o mesmo método da thumb anterior, eu fiz um contorno neon em mim, só que agora na cor verde. E alterei a matriz da cor vermelha atrás para que ela ficasse verde também. E para fechar, eu decidi fazer um contorno verde ao redor das duas thumbs do Clash Royale. E minhas queridas batatas campeãs, está aqui a minha obra-prima, a melhor thumbnail que eu já fiz em toda a história desse canal. A thumbnail deste vídeo ficou assim. Cara, eu não tenho o que dizer. Eu amei essa miniatura, mais do que todas as outras. Apesar dela não ter ficado tão épica quanto algumas. E também não exigiu muito esforço. Mas isso é porque a minha ideia era fazer uma thumb nesse estilo. Eu analisei os tutoriais que eu assisti e percebi que a própria miniatura que eles usavam no vídeo tutorial era nesse padrão. E também, graças ao trabalho realizado nas thumbnails anteriores, eu adquiri muito mais conhecimento e muito mais experiência para fazer essa thumb final, que ficou muito bonita, cara. Eu sinto que fiz um trabalho exemplar nessa daqui. E se você está assistindo esse vídeo até aqui, significa que ela funcionou. Ela pode não ter sido tão intrigante quanto as outras. E vocês podem ter uma opinião completamente diferente da minha, é claro. Mas pra mim, essa miniatura é 10 de 10. A melhor thumbnail do vídeo de hoje e a melhor thumb que eu já fiz.
E é com o Lorenzo em mãos que eu deixo vocês, pessoal. Eu agradeço do fundo do meu coração se vocês assistiram o vídeo até aqui e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E principalmente que vocês tenham gostado dessas novas thumbs. Tá, vou te descer já ali. Inclusive, no momento em que esse vídeo saiu, as thumbs novas já substituíram as thumbnails antigas. Inclusive, eu peço que você vá assistir esses vídeos que eu mudei a thumbnail, pois isso ajuda o YouTube a entender que a troca de miniatura foi bem sucedida. E peço também que vocês deixem aqui nos comentários qual é a nota de 0 a 10 de vocês para cada thumbnail desse vídeo. Também comentem se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, seja na parte de criação de miniaturas ou no entendimento da importância delas. E de novo, todos os elementos mencionados anteriormente também são importantes. Roteirização, edição, gravação, tudo isso é de extrema importância. Até a escolha das tags. Então, para finalizar, vamos fazer aquele ritualzinho de sempre que tá todo mundo acostumado já. Se você quiser ver mais vídeos diferentes, assim como esse, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Até mais! Fui! Oh, man!